A aula de hoje é sobre dinâmica da crosta terrestre. E vocês perceberam? Eu vim vestida de crosta terrestre em homenagem à nossa aula. A gente vai começar a entender um pouco como que funciona, né, o nosso chão, onde a gente pisa, onde a gente vive, onde a gente constrói as coisas. E a Terra, o próprio nome já diz da aula, é dinâmica da crosta, ou seja, é algo dinâmico, é algo que não para de se mexer, gente. A gente não tem segurança nem no próprio chão. Imagina nas outras esferas da vida. Você não entende como a Terra é recheada, como a Terra é por dentro. A gente não consegue entender o que acontece fora, na superfície, onde a gente mora. Então vamos relembrar, pessoal, quais são as principais coisas que vocês precisam saber sobre a estrutura interna de dentro da Terra. Muito bem, então a Terra é dividida em núcleo, em manto e em crosta, certo? Núcleo, manto e crosta. Muita gente acha que o núcleo da Terra é pequeno, que a maior parte da Terra é o manto e a crosta, até todo mundo sabe que ela é fininha. Tem a analogia do ovo, né? Que a casca do ovo é a crosta, a clara seria o manto e a gema seria o núcleo. É quase isso, porque se a gente olhar aqui a espessura desse núcleo, a gente tem o núcleo interior e o núcleo exterior, a gente tem uma espessura bem grande. O núcleo pega 1/3 da Terra, então é bastante grande o núcleo. E ele é muito importante porque graças ao núcleo que a gente tem toda a densidade da Terra e a dinâmica magnética. De verdade, o que você tem que saber do núcleo principal? O material que ele é feito. Então, é ferro e níquel, principalmente ferro e níquel. Ou ele é conhecido como a camada NiFe, de níquel e ferro. Vocês já devem ter ouvido falar NiFe. Então, tem o núcleo interior, que ele é sólido. Depois, a gente tem o núcleo exterior. E aí vem o manto. O manto, gente, é uma grande camada rochosa, né? Tem uma parte do manto que tem tamanha pressão, que apresenta pontos sólidos, de tanta pressão, vai vendo. Mas, claro, a maioria do manto, ela é pastosa, né? Então, são rochas derretidas. Literalmente, galera, pedra derretida. É que geógrafo não fala pedra, a gente fala rocha, né? Porque é tão quente, olha essas temperaturas. Tá vendo a temperatura do núcleo? Chega a 5.000 graus Celsius. Hoje, não sei onde vocês moram, galera, mas tá muito quente. Aqui em Campinas tá um forno. E imagina 5.000 graus, né? É muito, muito quente. Eu tô me sentindo praticamente no núcleo terrestre, não sei vocês. O manto também é quente, chega a 4.000 graus, a ponto de derreter as rochas. Onde que as rochas estão em estados sólidos mesmo? Na extrema superfície, porque a temperatura já é bem mais baixa, né? E claro, lá no interiorzão do núcleo, aí não é por causa da temperatura, mas por causa da pressão. O principal material da crosta, isso é legal vocês saberem, é basalto. Agora, você saber, por exemplo, que a crosta ela é composta por basalto, né, por granito, que são rochas magmáticas, isso é legal saber. Saber a largura, a espessura dessa crosta, ela é fininha, como se fosse uma casquinha do ovo, como se fosse uma casquinha da maçã. Ela varia de 0 a 70 quilômetros. Porra, 70 quilômetros é bastante, é daqui até, sei lá, a cidade vizinha. Lógico, é uma profundidade considerável, mas proporcionalmente ao tamanho que é a nossa Terra, é uma casquinha de maçã, sabe? Muito fininho. Então, de 0 a 70 quilômetros de profundidade. O manto já tem uma profundidade muito maior, né? Quase 3.000 de profundidade. E o núcleo também passa dos 3.000. Lembra que eu falei que o núcleo é a camadona maior. O manto é formado principalmente por silicatos, magnésio. Esses minerais é interessante vocês saberem. Agora, o que é mais importante vocês saberem disso é a variação de temperatura. Não é à toa que tem aqui 5.000 graus o núcleo, né? 4.000 graus o manto e a superfície da Terra ela varia. Tem os extremos, né, de temperatura até negativa, nos polos, até 50 graus,
né, 54 graus, já medidos em superfície, em áreas desérticas ou em verões intensos. Mas não passa disso. Não passa de 100 graus, né, gente, na superfície. Vamos jogar bem alto, não passa. Agora, internamente, já tem. Já ouviram falar da teoria chamada mecânica de fluidos? É uma teoria da física, beleza? O que essa teoria fala? Que todo fluido, quando aquecido, ele tende a subir. Então, um exemplo, uma chaleira, né, fervendo a água. Quando você ferve a água tende a subir. Isso é muito louco, isso acontece, a gente começa a ver borbulhar. As bolhas, né, de borbulhar água é a prova de que a água tá subindo. Por que isso acontece? Porque as partículas ficam mais agitadas e ficam mais leves, elas tendem a se expandir, então sobe. Tudo que é aquecido expande, sobe. Isso serve para água, isso serve para ar, isso serve para manto. Afinal de contas, o manto ele é pastosão. Então, a temperatura é fundamental, a gente não fala à toa. O núcleo é mais quente e por o núcleo ser mais quente, ele aquece o manto que sobe e esse manto, ao relar na superfície terrestre, que é a crosta, ele vai fazer com que as placas se movimentem. Então, a temperatura é chave. O manto esquenta, ele vai subir. Quando ele chega e encosta na crosta, lá tá frio, ele volta a descer. Então, ele faz um movimento chamado de movimento de convecção. É um movimento de convecção. Sobe quente, lá esfria e ele desce. Tem essa camada chamada astenosfera. Cuidado, gente, que não é atmosfera, não, que eu escrevi errado. É astenosfera mesmo. O que é a astenosfera? É uma camada do manto, não é da crosta ainda, não é da litosfera, tá? É a camada do manto, que é a camada onde o manto é mais fria. Por quê? Porque tá bem encostando na crosta, que já é mais fria. Tá longe lá do núcleo. Então, é na astenosfera que tem o empurrão das placas tectônicas. As placas tectônicas são a crosta. Muita gente acha que crosta terrestre é uma coisa, placa tectônica é outra coisa. É a mesma coisa. Anotaram isso, gente? Vou repetir. As placas tectônicas são a crosta. A nossa crosta, a nossa camada mais externa e mais fina, ela não é contínua, ela é quebrada. Cada pedação dessa parte que é quebrada chama placa tectônica, mas é a crosta, entendeu? Vamos supor que isso é uma placa tectônica. A minha mão aqui é o manto, né? A crosta tá aqui, que é a placa tectônica, e a gente tem aqui embaixo o manto. O manto, ele se movimenta, porque ele tá subindo quente, estão vendo? Sobe quente, chega aqui, opa, tá frio, vou descer. Vai subindo quente lá do núcleo, esquentou, opa, tá frio, desceu. Essa parte que eu falei, opa, esfriou, chama-se astenosfera. É um manto, é muito quente, gente, tá derretido ainda a rocha. Não é sólido, não é frio, mas é a parte mais fria do manto que vai começar a descer de novo, formando e fazendo com isso o chamado movimento de convecção. O movimento convectivo ou correntes convectivas, aparece assim nos vestibulares. Correntes convectivas, movimento de convecção, é isso. Se o manto fosse parado, não ia ter terremoto, não ia ter vulcão, não ia ter formação de montanha, porque as placas tectônicas iam ficar todas paradas com o manto parado. Só que o manto não é parado, gente. A gente acha que o chão é seguro. Não é, não é. O chão não é nada seguro, porque a gente tá em cima do manto mole, pastoso, fervendo, gente. Olha isso. Não dá um medinho? Por nossa sorte, deixa eu voltar aqui com a minha plaquinha tectônica em formato de coração para vocês. Por nossa sorte, a gente tá no meio da placa. E como o Brasil tá no meio, nós não sentimos os tremores. Os tremores, eles ocorrem nas bordas das placas, no contato com outra. Aí que dá os terremotos, que dão os terremotos, que dão os choques de placa, treme tudo, forma montanha, na borda, nos limites. Eu vou falando sinônimos, gente,
porque é legal vocês ficarem ligados com isso. Às vezes, numa questão, aparece nos limites de placa, e você não entende. Nas bordas de placa, é a mesma coisa. Limite, borda, né? É a beirada, sei lá. Vocês estão entendendo, gente? Não é o centro. É a mesma coisa, vocês imaginarem, eu gosto muito da analogia do surfista, né? Um surfista, ele tem que ficar no centro da prancha para se equilibrar. Você não vai ver nenhum surfista na pontinha da prancha, né? Senão a prancha vira, você desequilibra. Então, as bordas são instáveis, são áreas de instabilidades tectônicas. Agora, o centro são áreas estáveis. Tem um meme na internet muito legal de um menino, um gordinho, que ele tá naquele brinquedo que chama samba, que a turma fica tudo chacoalhando, sentado assim na borda, vocês já viram? E ele tá de pé paradinho assim, a borda chacoalhando e no centro você fica equilibrado, não treme tanto. Pausa, não quer dizer que no Brasil não tenha terremotos, porque tem, só que a nossa causa dos terremotos, dos nossos tremores, não são o encontro de placas, são pequenas rachaduras, chamadas falhas geológicas, são trincas que dá no meio da placa. O Brasil é cheio dessas trincas, dessas rachaduras, e elas dão tremores, mini tremores. São tremores mais fracos, tá? Agora, o tremor do encontro da placa, esses são bem violentos, causam destruições e tudo mais. A gente tem grandes 12 placas. Oficialmente 12 placas tectônicas. Rafa, precisa decorar o nome de todas? Não, porém, algumas sim. Vamos lá. Lá vem ela, né, com decoreba. Não é que é decoreba, gente, é que, poxa, cai no vestibular. Esse ano caiu o encontro da placa tectônica euroasiática com a arábica, porque teve um baita terremoto na Turquia, matou muita gente. Entre a Turquia e a Síria, foram mais de 30 mil mortes. Você acha que não ia cair isso no vestibular, gente? Então, é legal saber esses nomes. A nossa placa sul-americana, euroasiática, cai muito. A placa indo-australiana, que é onde causa o Himalaia, no encontro da placa euroasiática. Então, alguns nomes, claro, é legal você saber. Agora, essas placas tectônicas, elas se movimentam de 3 formas: movimento divergente ou construtivo, convergente ou destrutivo, transformante ou conservativo. Esses são os nomes clássicos. O movimento divergente é de divergir, de separar, de se afastar. E ele é construtivo porque quando você separa uma placa da outra, o magma sobe e ele constrói, ele endurece e constrói um novo assoalho oceânico. Então, onde separa a placa, não fica um buraco, né? O magma vaza, lembre-se, ele é um fluido. E quando ele vaza, encontra com o oceano geladaço ali, o oceano é muito gelado, esse magma, ele não fica mais pastoso, ele vai solidificando, ele vai virando chão, ele vai virando placa tectônica, ele vai virando crosta, ele vai virando o fundo do mar, né? Sólido, ele vai virando assoalho oceânico. Tá vendo tanto de sinônimos que eu tô falando? É tudo a mesma coisa. Então, afastou, o magma subiu e aí constrói um novo pedacinho de chão, de assoalho oceânico. Por isso que os continentes vão se separando fora da água cada vez mais, porque lá no fundo do mar tá se separando e tá ampliando cada vez mais esse espaço de novo magma que vai preenchendo e vai afastando. Deu para entender, gente? Por isso que é divergente ou construtivo, com a ideia de construir um novo assoalho oceânico. Assoalho oceânico é piso oceânico. É um nome chique de falar piso, chão, né? A gente fala assoalho. Ô, pessoal, isso é tão importante porque foi uma descoberta fantástica que mudou a teoria de tudo que se entendia de crosta terrestre. Os caras, até os anos 60, achavam que a crosta era única, né? Foi por volta dos anos 60 que descobriram que ela era toda quebrada em placas tectônicas. E eles só descobriram observando a dorsal mesoceânica, mesoatlântica,
que é uma dorsal? É como se fosse uma cadeia de montanhas lá no fundo do mar. Só que não chama montanha, porque montanha é em cima do mar, né? Para fora do mar. Embaixo do mar chama dorsal. Então, da onde surgiu essa montanha? Os caras viram que o piso do oceano se afastava e o magma ia vazando e ia sorguendo ali. Uma montanha, ou melhor, uma dorsal. Entenderam? Aí eles fizeram a teoria da tectônica de placas e comprovaram o afastamento dos continentes. Não para de afastar. São movimentos constantes na Terra. Ah, uma coisa importante. O movimento de que se afasta divergente, ele não vai virar convergente depois não fica mudando de sentido. É sempre um único sentido só. Porque é como o manto vem. O manto vem assim, chega na astenosfera, faz assim. Então, só vai ter um movimento divergente. Vai ter outros lugares que o manto vai vir e vai fazer isso. Aí é um movimento convergente. Então, tudo tem a ver com a direção do movimento de convecção do manto. O encontro de placas chama convergente, certo? Certo. Uma placa mais densa e pesada, que geralmente a placa oceânica, ela é mais pesada, ela mergulha. Esse mergulho chama subducção. A placa continental, ela dobra. Então, elas estão se encontrando, o manto está empurrando, mergulhou e a placa continental soergue e dobra, formando os dobramentos modernos, ou as montanhas. Pois bem, só que é tanta pressão, porque não para de empurrar, do mesmo jeito que não para de afastar na divergente, na convergente não para de empurrar. Fica fazendo uma pressão que vai fazendo rachaduras ali no meio e pode vazar ilhas oceânicas. O Havaí é uma delas, é uma área de encontro de placas. Beleza? E para terminar, a gente tem os transformantes ou conservativos, que é onde tem o terremoto. Uma placa, ela só raspa na outra lateralmente. Só que não é assim, viu, gente? Eu faço assim para ficar didático. Na verdade, é uma acomodação. Uma placa tá aqui, de repente ela se desloca um pouquinho, sabe? Dá uma leve caidinha, um pouquinho para frente. É um nada. Só que esse nada, gente, esse raspar de placa, causa uma vibração ali que treme tudo. São os grandes terremotos. Beleza? Então, tem terremoto na convergente também, na divergente, tem terremoto em todas. Mas essas conservativas quer dizer, não tá formando nem dorsal, nem montanha, nem ilha, não forma nada, não constrói e não destrói, se conserva, só treme, chacoalha tudo. O que tá sendo destruída nessa, por falar nisso? O movimento convergente, qual que está se destruindo? A que faz a subducção, a que mergulha de volta no manto. Elas estão se encontrando, uma vai mergulhar, a outra vai dobrar. A que mergulha, derrete e vira manto de novo, portanto, se destrói. Hoje, gente, sinto dizer, Unesp, Unicamp, os vestibulares mais difíceis, não falam mais. Olha, o movimento convergente de placas. Eles falam o movimento destrutivo de placas. Eles pegam pesado. Aí o cara associa destrutivo com divergente, sabe? D e D, e se dá mal. Ou o contrário, o movimento construtivo de placa, ele fala, opa, construtivo deve ser convergente, e erra. Então, lembre-se, galera, eu tô aqui na jugular, ó, vou na jugular da FUVEST. Pode vir, FUVEST, que a gente vai na jugular para acertar. Pode mandar construtivo, eu sei que é divergente. Pois bem, então a gente continua agora falando das principais teorias. Uma das mais famosas é a teoria chamada deriva continental. Ela foi criada, né, por um alemão chamado Alfred Wegener em 1915. Ela é recente, ela é do século XX, do início do século XX. Ele viu que os continentes tinham o mesmo formato, que poderiam ser encaixados no passado. Ele falou, véi, isso aí era grudado no passado, era Pangeia. Mas por que separou? Aí ele foi procurar evidências, né? Ele foi nos lugares de contato da costa, por exemplo, do Brasil e da África, e viu que tinha os mesmos fósseis,
tinha semelhanças climáticas, semelhanças biológicas ali, né? Ele observou os tipos de rochas encontrados no lugar que afastou e eram as mesmas. Ele falou, gente, tem tudo para ser grudado. Só que ele não soube explicar por que separou. Por isso, ele foi refutado, ninguém acreditou nele, ele morreu sem ter a sua teoria comprovada. Anos mais tarde, a gente tem aqui na década de 50, a teoria chamada tectônica de placas. Os caras observaram a dorsal, que eu falei para vocês, lá no fundo do mar, e viram que vazava magma e se afastava. E aí, comprovaram, o Wegener estava certo, né? Mas ninguém acreditou nele, né? Que dó, gente. Então, foi rechaçado perante a comunidade científica e o cara estava certo. Então, ele criou essa teoria famosa chamada deriva continental. Tudo partiu de um supercontinente chamado Pangeia, tudo grudado, com água em volta. E por causa dos movimentos do manto, que ainda eram desconhecidos, começaram a ter rachaduras nessa Pangeia. Essas rachaduras, falhas geológicas, foram aumentando, foram de fato quebrando, né? Quebra Pangeia. Depois, em Laurasia e Gondwana, né? Eram os dois subcontinentes. Depois vai quebrando mais e os continentes continuam se afastando. Só que no fundo do mar tá tudo grudado, gente, porque é o piso do oceano. Só que a parte de cima na água você vê afastando, mas embaixo tá tudo grudado. Afinal de contas, tem a crosta terrestre, né? Tem a água, mas tem o fundo do mar, que é a crosta. E ela se movimenta por causa do movimento do manto. Então, depois comprovaram o que Wegener falou. Para fechar, a gente tem aqui a evolução geológica da Terra. A Terra era uma bola de fogo, era uma bola de magma, que é onde a gente chama no período geológico mais antigo de todos, chamado Éon Arqueano. É o período pré-cambriano, mais conhecido como pré-cambriano. A Terra era uma bolona de fogo. Quando esse magma começa a endurecer, que cria-se uma atmosfera, começa a formar a crosta. Então, nesse período, a gente chama de pré-cambriano, que é o início da formação da crosta terrestre. O início da solidificação da crosta. Como faz muito tempo, foi nessa época que começaram a se formar as primeiras jazidas de metais, de ferro, de alumínio, os metais, gente, de ouro, de cobre, se formaram nessa época, antes da vida na Terra, né? O período pré-cambriano é muito antigo, beleza? Isso, os cientistas datam aí de 4 a 2 bilhões de anos, 4 a 2 bilhões de anos, certo? Então, período pré-cambriano. Depois começa a vida na Terra, então a gente já tem o Proterozoico. Esse período já chama o Éon Fanerozoico, já tem as primeirazinhas formas de vida, super simples, super rudimentares, super primitivas, mas já tem vida. Então já separa do Éon Arqueano, né, que é o pré-cambriano, e já começa o Éon Fanerozoico. E aí a gente divide esse Éon Fanerozoico em 3 grandes e famosas eras geológicas, que são aqueles grandes períodos de tempo, né? Então a primeira era, a era Paleozoica, mais antiga de todas. O que você tem que guardar dessa era? É onde começa a se formar as rochas sedimentares. Então a crosta solidificou, é rocha magmática, formada por magma endurecido, certo? Começa a ter chuva, vento, começa a desgastar essas rochas magmáticas e começa a levar sedimentos que vão se acumulando. Então, começa a formar rochas sedimentares. Se começa a formar rochas sedimentares, a gente tem a formação das jazidas de carvão. Então, o carvão é encontrado em rocha sedimentar e ele é muito antigo, é dessa era paleozoica. Beleza? Os cientistas datam aí de cerca de 500 milhões de anos. Depois vem a era mesozoica, meso de meio, né? Essa era mesozoica, ela é marcada pela formação de petróleo. Então, o petróleo é mais recente que o carvão, percebe? E olha que o petróleo é antigo, né? Então, o petróleo é encontrado também em rochas sedimentares, marinhas,
né? E muito antigo, só que foi nessa era mesozoica. Outra coisa importante dessa era foram os dinossauros. Então a gente tem aí o período Jurássico, etc. Os dinossauros viveram na época mesozoica. E outra coisa importante foi nessa era mesozoica que começou a separar os continentes, a deriva continental. Na paleozoica era Pangeião ainda, tá? Então, na mesozoica começa a separar. Os cientistas datam que faz uns 200 milhões de anos. E por último, a gente tem a nossa era atual, que a gente tá nela ainda. É a era Cenozoica. O que ela é marcada, galera? Ela é marcada pela formação dos dobramentos modernos, formação das montanhas mais recentes. Então, o Himalaia, os Alpes, ocorreram nessa era Cenozoica. Por isso que chama dobramento moderno, porque foi dessa era, beleza? Outra coisa muito marcante é nós, né, gente? Então, é o surgimento do homem, Homo sapiens, surge na era chamada Cenozoica. Foi a era das grandes glaciações, etc. E os cientistas datam cerca de 65 milhões de anos. Pô, 65 milhões de anos é muito antigo, né? Estamos falando de uma outra escala de tempo. Mas nem se compara a 4 bilhões de anos, que é o surgimento aí da Terra e a consolidação da crosta. Quando a crosta surgiu, é muito mais antiga. Certo, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, a nossa dinâmica da crosta. Falamos aí de placas tectônicas, movimento das placas, relembramos as duas teorias e finalizamos aí com as principais eras e o que aconteceu nelas, o que você precisa guardar. Beleza? Então eu espero ter ajudado com esse conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Beijinhos! Tchau, tchau!